Oi, pessoal, tudo bem? Agora, cá estamos nós novamente para fazer o capítulo 7, fazer a síntese desse sétimo capítulo desse estudo que a gente está fazendo sobre o problema do ser, do destino e da dor. Dessa vez sobre manifestações depois da morte. Bom, vamos lá então. E agora, dando continuidade, vamos tratar sobre essas manifestações depois da morte. Eu acho muito interessante porque esse didatismo do Leon Denis realmente é muito interessante. Como ele propriamente começa abrindo esse capítulo, mostrando novamente como a ideia é ser o mais didático, o mais claro e sistemático possível. Vamos lá. Ele diz que, na análise precedente, acompanhamos o espírito do homem, através de suas diferentes fases de desdobramento. O sono comum, o sono magnético, o sonambulismo, a transmissão do pensamento e a telepatia, sobre todas as suas formas. Vimos sua sensibilidade e seus meios de percepção crescerem na medida em que os elos que o prendiam ao corpo se afrouxam. Vamos vê-lo agora no estado de liberdade absoluta, isso é, após a morte, manifestando-se ao mesmo tempo física e intelectualmente aos seus amigos da Terra. Então, como ele muito bem exprime, a ideia agora é tratar um pouco desses fenômenos que ganham mais vultuosidade, que tornam-se mais comuns, principalmente aqui no Brasil, onde isso se tornou bastante frequente. É tratar agora não simplesmente do que foi conversado nos últimos capítulos, sobre simplesmente os fenômenos que aconteciam entre os encarnados, como por exemplo o desdobramento, a telepatia, mas sim sobre o que acontece entre os espíritos desencarnados e os espíritos encarnados, essa comunicabilidade entre os encarnados e os desencarnados. Vamos lá então. E primeiro, acho que é interessante, antes da gente conseguir conversar sobre as manifestações depois da morte, é fundamental que nós entendamos exatamente o que é essa morte. E sobre isso, Leon Denis diz o seguinte: o velho adágio, a natureza não dá saltos, verifica-se uma vez mais. A morte não é um salto, é a separação e não a dissolução dos elementos que constituem o homem terrestre. É a passagem de um mundo visível ao mundo invisível, cuja delimitação é puramente arbitrária e devida, simplesmente, à imperfeição de nossos sentidos. A vida de cada um de nós, no além, é o prolongamento natural e lógico da vida atual, o desenvolvimento da parte invisível de nosso ser. E existe encadeamento no domínio psíquico, assim como no domínio físico. Então aqui, Leon Denis começa a tratar uma questão que muitas vezes, devido ao nosso passado, a longa jornada que nós tivemos, ao longo de diversas existências, em diversas outras percepções religiosas, o que nós muitas vezes pensamos é tentar entender essa conexão do encarnado com o desencarnado, do material, do espiritual, como algo maniqueísta. O que eu quero dizer? Com um plano material, que é esse no qual nós nos encontramos, em que as coisas são feitas de átomos, de matéria, coisas assim, e um plano espiritual naturalmente divergente, intrinsecamente diferente, que onde todas as coisas são feitas de formações espirituais, nada é material, é completamente imaterial, melhor dizendo, e as coisas são diferentes. Esse mundo de um lado, o mundo material, e o mundo espiritual, celeste, qualquer coisa assim, essencial do outro lado. Mas o que Leon Denis vem nos diz é que não é bem assim, não tem uma divisão tão clara entre uma coisa e outra. Não são dois universos opostos. São mais especificamente a extensão, uma espécie de continuação que inicia-se no plano plenamente material, nessa matéria bruta, e encerra-se na plena imaterialização. É como se, para fazer uma analogia, e entender como esse padrão de funcionamento se aplica em vários outros reinos da natureza e do funcionamento humano, é mais ou menos como se, da mesma maneira que os seres vivos originam-se, os espíritos, melhor dizendo, quando eles são criados, eles são completamente ignorantes, imperfeitos e simples,
inocentes de qualquer conhecimento, nesse momento, quando eles são criados, eles naturalmente formam ao seu redor uma camada, uma estrutura material bastante densa, bastante material e bruta, porque eles ainda são brutos em sua moralidade, em sua consciência. Entretanto, com o passar do tempo, com o seu desenvolvimento, quando essa moralidade vai se expandindo e se aprimorando, essa estrutura material que o cerca já não é mais apta, já não é mais adequada para a sua manifestação no mundo. Portanto, ela vai gradualmente se reduzindo, tornando-se menos densa e vai se essenciando, digamos assim, se quintessenciando, tornando-se mais aproximada com a natureza espiritual e material. Então você tem uma transição do mais denso para o menos denso. O mesmo acontece, de certa forma, com o funcionamento da matéria e dos espaços onde nós habitamos. Quanto mais imperfeito e mais ignorante o espírito é, mais denso é não só seu corpo, mas a esfera onde ele habita. Essa dimensão em que ele se manifesta. Quanto mais depurado ele fica, menos material vai ter que ser esse orbe que ele vive. Então ele pode habitar e residir em ambientes menos densos do que é o atual. O mesmo acontece, até certo ponto, a partir do nosso desencarne. Quando nós desencarnamos, o nosso corpo material, essa carcaça de carne, fica por trás, mas o espírito não assume sua liberdade plena, ele não assume sua postura plenamente espiritual. Porque ele, mantendo sua individualidade, suas mesmas memórias, suas mesmas lembranças, sua mesma moralidade, não deixa para trás todas as suas imperfeições e os pontos ainda que precisam ser melhorados no seu ser. Ele simplesmente deixa de lado uma roupa, essa vestimenta externa. Então, o que acontece é que ele continua sendo revestido pelo perispírito, pelo duplo etéreo, chamem como quiser, por essa camada semimaterial que fica entre o espírito e o corpo, uma espécie de cobertura que intermedia esses dois polos diferentes. E essa continuidade, até certo ponto que nós vemos, fica clara, por exemplo, quando nós recorremos a obras bastante importantes para a complementação e para esse desenvolvimento posterior do Espiritismo, através, por exemplo, da obra de André Luiz, sobre a psicografia de Chico Xavier, em toda a coleção que ele trata no mundo espiritual, principalmente no Nosso Lar, no segundo, desse que eu vou falar agora, o Nosso Lar e os Mensageiros, onde num percurso, num trajeto que André Luiz fazia em regiões um pouco mais densas, tidas como umbralinas no plano espiritual, vários daqueles espíritos, dos seres que habitavam aquela região, tinham necessidade, por exemplo, de dormir, de descansar, mesmo de se alimentar de substâncias materiais. O que em regiões, em esferas mais elevadas, já não era uma necessidade. Isso por quê? Os espíritos que habitavam aquela região um pouco mais densa, um pouco mais imperfeita, tinham ainda uma cobertura aos seus espíritos ainda bastante material, que se aproximava em grande medida com o próprio envoltório material que nós temos aqui, que inclusive Leon Denis cita num dos capítulos anteriores, que é esse perispírito que vai dar origem, que vai ser o motriz formador do corpo que nos encarnamos agora. Então, conforme Leon Denis traz esse trecho, o que a gente tem a partir do momento da morte não é uma espiritualização plena, um desapego absoluto da matéria. É simplesmente deixar uma camada mais densa de matéria e assumir camadas um pouco menos densas. Vão se depurando ao longo das próximas existências, das próximas encarnações, mas existe esse encadeamento, como ele diz, físico no que transcende a matéria. Então não é meramente quando a gente vê, por exemplo, manifestações de espíritos e coisas assim, não são seres plenamente imateriais que se fazem ouvir através da dimensão material. Até porque se eles fossem seres completamente desapegados da matéria, eles não poderiam, por uma questão de diversidade de naturezas, interagir com a matéria e fazer-se ouvidos pelo médium. É necessário que eles ainda possuam uma certa cobertura, uma certa conexão com a matéria para poder se fazerem ouvidos e se manifestar através dos médiums. Agora, ele trata um pouco desses fenômenos mediúnicos, desses fenômenos que nós frequentemente tivemos. Agora que a gente já entendeu mais ou menos o que acontece a partir desse momento da morte,
a gente pode entender como é que dá essas comunicações entre os espíritos desencarnados e os espíritos encarnados. Nós o vimos nos dois tipos de aparições, seja de vivos exteriorizados, seja de defuntos, é sempre de forma fluídica. Este veículo da alma, reprodução ou antes esboço do corpo físico, se concretiza e se torna perceptível pelos sentidos. A ciência, depois dos trabalhos de Becker, de Curie, de Le Bon, etc., se familiariza a cada dia com esses estados sutis e invisíveis da matéria. Em uma palavra, com esses fluidos utilizados pelos espíritos em suas manifestações e que os espíritas conhecem bem. Graças às descobertas recentes, a ciência entrou em contato com um mundo de elementos, de forças e de poderes desconhecidos, e a possibilidade de formas de existência ignoradas há muito apareceu-lhes, enfim. Então o que ele está dizendo é um pouco disso que a gente conversou, dessa necessidade da existência de um corpo semimaterial, ou como Allan Kardec chama, de uma esfera, de um invólucro, feito de matéria quintessenciada, ou seja, é uma matéria que se posiciona no intermédio entre a matéria densa e bruta, como essa aqui que nos envolve, como as paredes, o próprio nosso corpo, mas que também carrega algumas das características dessa matéria, mas também carrega algumas características do espírito. Por isso que possibilita essa conexão, esse elo entre o espírito e a matéria. E essas comunicações mediúnicas podem acontecer de duas grandes formas, digamos assim. As que nós podemos dizer como espontâneas ou independentes, e as que são dependentes de um médium. Ambas, no final das contas, dependem da intervenção do médium, porque é necessário que alguém, conscientemente ou não, doe seus fluidos, suas energias, para que o espírito possa se fazer presente. Mas nesses fenômenos que acontecem de maneira independente, pelo menos parecem ser independentes da ação do médium, acontece, por exemplo, nas aparições espontâneas, quando um espírito se materializa, ou pelo menos se corporifica e torna-se visível para as pessoas ao seu redor. Esse tipo de circunstância não tem a intervenção consciente de um médium no meio. Por outro lado, os fenômenos onde tem a participação consciente do médium são, por exemplo, nas psicografias, nas psicofonias e nas manifestações, onde um espírito desencarnado momentaneamente se aproxima de um médium e utiliza de algumas das faculdades materiais dele para se fazer visível, para se comunicar. Então, ambos esses fenômenos envolvem a participação de um médium, porque sem um médium não acontece um fenômeno desses. O que pode acontecer é um médium que está doando, que está cedendo as suas energias para que esse espírito se manifeste, não tenha consciência disso que ele está fazendo. Mas se não houvesse essa participação, esse auxílio do médium, todo esse fenômeno não poderia acontecer. Mas em ambas essas esferas, o que acontece é que o espírito, momentaneamente, torna-se mais denso através do acúmulo de fluidos cedidos pelo médium e consegue agir no plano material. Seja pela utilização das faculdades do médium diretamente, através de uma psicografia e coisas assim, ou seja através da corporificação, através do acúmulo das energias do médium, através do seu próprio invólucro semimaterial, que momentaneamente faz-se visível para os outros. Mas, como o próprio Kardec já vinha falando e batia bastante nessa tecla, lá em meados do século XIX, esses fenômenos, por si, trazem sim as consequências do desenvolvimento da ciência, uma nova percepção, mas é necessário que ele venha carregado, que ele traga consigo consequências para a vida moral e filosófica dos indivíduos. Porque senão seria só mais um fenômeno que acontece, só uma nova ciência que se desenvolveria. É fundamental que se conheça a importância e o papel fundacional do estudo aprofundado, do conhecimento científico a respeito desses fenômenos, para que se possa compreender e aplicar as consequências que isso traz na vivência do indivíduo e na sociedade. E é um pouco disso que Leonini diz nesse trecho, em que ele diz que vemos que
Graças às experiências, às observações, a testemunhos 1000 vezes repetidos, a existência e a sobrevivência da alma saem, daqui para frente, do âmbito da hipótese ou do simples conceito metafísico, para se tornar uma realidade viva, um fato rigorosamente demonstrado. O sobrenatural morreu. O milagre é apenas uma palavra. Todos os terrores, todas as superstições que a ideia de morte sugeria aos homens se dissipam. Nossa concepção da vida universal e da obra divina se amplia. Ao mesmo tempo, nossa confiança no futuro se fortifica. Vemos, sobre as formas alternantes da existência carnal e fluídica, o progresso do ser, o desenvolvimento da personalidade prosseguirem e uma lei suprema presidir a evolução das almas através do tempo e do espaço. Portanto, esses fenômenos de ordem mediúnica que envolvem a manifestação de um espírito já desencarnado no plano material não são meramente fenômenos. Eles são uma abertura. Essa percepção que a humanidade agora começa a perceber, a ter, de que a morte do corpo físico, o fim dessa carcaça que me cerca, não é o fim da existência, não é a morte do ser. É simplesmente uma passagem, uma transição de um plano material para um plano semimaterial com a manutenção do ser em suas memórias, em suas qualidades, em suas atribuições e em seu desenvolvimento moral. O ser, a partir do desencarne, a partir da morte do corpo físico, não vai se tornar melhor nem pior, nem um anjo, nem um demônio, nem nada desse tipo. O que acontece é que o ser, quando se desencarna, mantém-se como é, mas passa a agir e a existir em planos um pouco menos densos. Uma existência um pouco menos pesada ao seu redor. É óbvio que existem gradações nesse sentido, porque a própria existência enquanto espírito é marcada por essas gradações, enquanto espíritos mais elevados podem existir e habitar em planos mais elevados, planos menos materiais, enquanto o oposto também é verdadeiro. Espíritos ainda profundamente arraigados à matéria, à densidade, à brutalidade, vão atrair ao redor de si planos um pouco mais densos. Isso não através de um juízo, de um ser externo, de um juiz ou coisa assim. Simplesmente através da sua consciência e da atração que a sua vibração, que a sua mentalidade impõe ao ambiente ao seu redor. Dessa forma, através do desenvolvimento da percepção consciente de tais fenômenos, todo o misticismo, toda a mitologia, todo o medo e o temor que envolviam temas como a morte, a manifestação de espíritos e coisas assim, caem por terra. Porque o homem percebe que o fim da existência não é algo a ser evitado, a ser temido, nem algo místico ou fantasmagórico. É simplesmente uma transição, um processo natural que vai acontecer com todos nós. Mais tempo, menos tempo. Então que possamos, como Leon Denis fala no outro capítulo, aprendermos a vivermos, mas também aprendermos a morrermos, de maneira a reconhecer o potencial do agora, do hoje, desse momento, desse presente que nos é dado, com um potencial de criação, de modificação e de renovação do ser. Mas reconhecer também a finitude dessa vida material, a morte inevitável desse corpo, não como um fim a ser temido, mas como um processo, um incentivo para fazermos melhor agora, na certeza de que um porvir de novas oportunidades e novas chances nos aguarda, mesmo que seja depois do túmulo. E nesse tom, acho que dá para encerrar essa breve síntese desse capítulo que traz muitos outros ensinamentos que acabaram por ficar de fora desse resumo, que a ideia é fazer um resumo um pouco mais dinâmico e tudo mais. Novamente, convido vocês a lerem o PDF do livro que está aqui na descrição desse vídeo, é só acessar e conseguirem acompanhar. Esse foi o capítulo 7. E também, para quem tiver interesse, o formulário de inscrição para esse estudo que a gente está fazendo, que acontece todas as sextas-feiras, também está aqui na descrição. É só clicar, preencher com poucas informações e que a gente possa participar em conjunto desse estudo, desse aprendizado. Até mais e tchau!